Oi, gente, nós estamos falando da mentira que o diabo coloca na nossa vida, que nós não somos filhos de Deus e como ele tenta nos enganar. Nós temos que lembrar que nós fomos justificados e santificados pelo Jesus, pelo sangue de Jesus, e nós carregamos a glória de Deus. Deus, ele vai trazer a glória de Deus neste lugar através da sua área que você tem dificuldade. Então, como Isaías, ele usou para profetizar as mensagens como profeta, ele relatou a vinda de Jesus e ele foi citado pelo próprio Jesus, pelo próprio mestre, a passagem dele aqui na terra. Então, imagine como isso foi forte. E ele errou, e ele também viu isso, que ele estava errado e reconheceu. E ele transforma, nós temos que ver que Jesus ele transforma. E não há mais culpa nisso. Onde a gente tinha falha, Deus ele converte isso para nós sermos fortes. E essa força não vem de nós, mas vem dessa relação que nós temos que ter com o Pai. E isso nos torna fácil nós compreendermos como Deus age. Ele não despreza as experiências que nós vivemos, mas sim ele manifesta isso e ele usa disto para ele cumprir os propósitos dele aqui na terra. Sobre o nosso chamado, nós temos que ver que Deus nos chamou para... Nós não precisamos fazer nada? Não, nós precisamos. Em 1 Coríntios 15, 58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, mas sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, vosso trabalho não é em vão. Tudo que você faz, faça para Deus. Que Deus possa manifestar e olhar para isso e te instruir e ser agradável para Deus. E vai ser maior do que você imagina. Em Jeremias 29, 11 fala assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai-vos. Então pensa numa visão dessa instrução, dessa mentalidade que nós não somos capazes e nós temos medos e duvidamos, ou somos improdutivos. Isso não é o pensamento que você tem de paz sobre as nossas vidas. E não é um pensamento que ele tem sobre as nossas vidas. Em Mateus 6, do 30 ao 33, fala sobre isto. Deus é que veste a erva do campo, que hoje é que dá flor e amanhã é que desaparece, queimada no forno. Isso é claro que ele vestirá você, que tem uma fé tão pequena. Portanto, não fique preocupado perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde vamos arranjar roupas. Os pagãos são aqueles que estão preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe de tudo que você precisa. Portanto, põe em primeiro lugar a vida do reino de Deus e o que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Ou seja, você tem que fazer as coisas do Senhor com zelo. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer com zelo na obra do Senhor, sempre produzindo frutos, porque tudo que nós necessitamos para realizar a sua vontade, Ele que vai suprir, Ele que vai nos dar. Nós temos um Pai provedor, basta somente nós servirmos. Nós temos que entender as formas que nós temos que lutar para isso. Primeiro é a palavra de Deus, para nós lutarmos contra isso. Todos os conselhos que nós temos do Senhor, nós encontramos na palavra de Deus. Ela nos ensina a caminhar na verdade. Em Salmos 19, 7 fala assim: a lei do Senhor é perfeita,
restaura a alma. O testemunho do Senhor, ele é fiel e dá sabedoria aos seus simples. Então, isso quer dizer que nós não precisamos estudar muitos livros ou fazer muitos cursos, ou só no final da nossa vida alcançar a sabedoria que vem de Deus. Isso não é verdade. Embora nós temos construindo esses fundamentos todos os dias e compreendendo isso, o Senhor, ele nos dá entendimento aos humildes de coração, enquanto este compreendem o que foi ordenado. Então, basta somente nós cumprirmos a vontade de Deus, obedecer Ele e ser humilde de coração. Deus, ele já vai nos dar sabedoria. No Evangelho de Mateus 7, do 24 ao 27, fala assim: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Cai a chuva e vieram as enxurradas, e o vento soprou com força sobre aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem tem ouvido, ouçam esses ensinamentos e não vive de acordo com ele. É como um homem sem juízo que constrói a sua casa na areia. Cai a chuva, virá enxurrada, o vento soprará com força sobre aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída. Nós observamos nesse ensinamento que existe dois tipos de pessoas. A primeira pessoa, ela escolheu construir a casa na rocha, fundamentada com cada decisão da vida dela sobre os princípios bíblicos. Já a segunda, ainda que também tenha ouvido a sabedoria da palavra, optou por não mudar as suas atitudes com base na Bíblia e se viu incapaz de lidar com essas tempestades que vêm no nosso dia a dia, ou seja, os problemas que causam isso na nossa rotina ou que surge conforme nosso dia. E aí ele destruiu essa casa, esses fundamentos. Por obediência, as consequências foi de prevenir de cair nessas rotinas. O segundo ponto é a oração. Quando nós já discutimos sobre isto, a oração em Efésios 6,12 fala assim: pois não estamos lutando contra os seres humanos, mas sim contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, o governo, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Esse versículo, ele fala que os verdadeiros inimigos que nós temos e precisamos enfrentá-lo. Paulo, ele dá referência disto com o testemunho de Jesus em Colossenses 2,15 e disse: despojando os principados, a potestades, publicamente, pois aos desprezos, triunfando deles na cruz. Então, se a luta nossa não é contra os seres humanos, mas sim contra o espírito, nós vimos que nós devemos empunhar armas espirituais. A oração é uma delas. Nós não precisamos falar do Senhor por entendimento, mas nós podemos desfrutar de todos os fortalecimentos que vêm da oração em línguas. Essa é uma estratégia que Deus já nos deu e já está no nosso coração. E o nosso coração já está ligado ao Pai. Uma vez que esse lugar é nosso refúgio, refrigério, quando nós passamos num momento de tribulação, nós devemos lutar e estar diante dele, intercedendo através dos dons de línguas, da oração, no raciocínio. Nós temos que parar um instante e voltar a enxergar essa direção.
aonde nós estamos indo, o nosso propósito, onde nós devemos prosseguir. E o terceiro passo é a presença do Senhor, que nós devemos passar um tempo na presença do Senhor. Não é algo instantâneo que procuramos quando estamos desesperados. Não é um botão de emergência que nós apertamos e pronto. Isto não é só para casos de necessidades, quando nós vemos uma coisa ou vamos no médico, ou quando ele dá um remédio. Não, para nós podermos chegar nele nestes momentos, nós precisamos experimentar essa plenitude desse relacionamento com o Pai. Quando nós compreendemos que a sua presença ela exige um certo cultivo todos os dias e um estilo de vida. Nós temos que ter um relacionamento muito melhor com eles. Em 2 Coríntios 13:17 fala assim: ora, o Senhor é um espírito, e onde está o espírito do Senhor? Aí a liberdade. Se nós não criarmos uma dependência, um hábito onde o Espírito de Deus possa estar conosco, nós não vamos desfrutar dessa liberdade que nós temos, que nos salva, dessas mentiras que o inimigo coloca. Porque logo que Deus dá uma promessa do nosso chamado, quando nós ouvimos a voz dele, o inimigo vai vir e vai tentar tirar esse foco de nós. Então nós devemos manter constantemente ouvindo a voz e renovando a nossa mente e desenvolvendo mais essa fé que nós temos que ter. Portanto, nós somos seres humanos. Nós não devemos usar armas humanas, mas sim o poder que nós recebemos vindo de Deus, pelo nome de Jesus. Pelo que Jesus morreu na cruz por nós. E nós temos que lutar para nós destruirmos qualquer fortaleza do inimigo. É desta forma que nós devemos nos fortalecer. E nós não devemos ter orgulho de chegarmos a Deus. Nós temos que ser liderados por uma mente obediente, como foi a de Cristo. Em 2 Coríntios 10:3 até o 5 fala assim: é claro que somos humanos, mas nós não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são deste mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruirmos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa as pessoas conhecer a Deus, dominados todos pelos pensamentos humanos e fazendo com que ele obedeça a Cristo. Vamos destacar que contra esse engano, esses passos que nós estamos falando são úteis para ser utilizados, são para ser auxílio para uma caminhada com Deus. Nós temos que identificar as mentiras que o inimigo coloca na nossa mente. Nós temos que arrepender. Nós temos que receber o perdão de Deus e fazer a oração. E no lugar dessas mentiras, nós temos que colocar as verdades que Deus tem nos dado na nossa vida. Vou te dar um exemplo. A primeira mentira, vamos falar de identidade. Onde o diabo atacou, né? Que nós somos filhos e herdeiros. Primeiro você vai identificar isto. Depois você vai orar para pedir perdão para isso. Por você ter acreditado que você não era filho, mas você é filho. E entender que Deus já te deu perdão por meio da cruz de Jesus. E Jesus, ele é o intermediador entre isto. Depois você vai orar repreendendo isso, essa mentira em oração e declarar versículos da Bíblia que fale sobre isto. E qualquer que seja a mentira que o inimigo coloca, é só você buscar o versículo no Google que você vai achar. Então não fique preocupado se você não conhecer a Bíblia e os versículos dela.
Só procurar que você vai achar. E pense nisso. Pense no que o que o inimigo declara na sua vida, as mentiras, e quebre todas essas mentiras. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!